bem-vindos a mais um Talk Têxtil. Hoje, mais um convidado muito especial aqui no canal, trazendo uma novidade, um assunto que a gente ainda não falou aqui no podcast. Meu nome é Deiler William e hoje eu apresento um cara que veio de Ribeirão Preto, direto para Jaraguá do Sul, para falar sobre Mercado Livre. Eu falo com o Maílson Júnior. Cara, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Empresa sensacional, estou muito feliz de estar aqui para contribuir com o meu conhecimento, que é um mercado que vem crescendo muito agora. Cara, eu fiquei empolgado quando me falaram que o assunto era Mercado Livre, porque, poxa, é uma das empresas maiores do Brasil, assim, né, em termos de, nessa parte digital, só cresce e, pô, falar sobre um assunto desse, todo mundo de casa com certeza tem curiosidade para saber os bastidores do que rola de alguém que vive desse mundo, né? Cara, eu acho que seria legal a gente, antes de entrar no Mercado Livre, falar de como tu começou nesse mundo, né, cara? Bom, é uma história bem legal. Eu nasci no mundo da moda. Desde criança, minha mãe é sacoleira. E logo depois, já em Minas Gerais, sou de Passos, né, Minas Gerais. Tem 7 anos que eu estou em Ribeirão Preto. E depois minha mãe já teve uma loja, Magda Magazine. Meu pai já era comerciante. Minha mãe, eu sempre... no meio das roupas? Sempre no meio das roupas, sempre vivi no meio do comércio ali. E era uma loja tradicional de bairro, vendia muito. Minha mãe ia muito para São Paulo, comprava já de grandes marcas aqui do Sul, até a gente comentou um pouco antes de algumas delas. E eu ia para São Paulo já com 12, 13 anos, ajudar minha mãe a carregar sacola, que eu ficava com dó dela. Enfim, eu já tinha esse tino comercial. E aos 15 anos, eu queria muito já ganhar dinheiro, já tinha visão. Eu fugi da escola e fui para o Paraguai buscar muamba. Tomei uma surra do pai quando eu cheguei, que você não tem noção. Uhum. Foi bem naquela época que lançou o DVD, que saiu o videocassete, e eu comecei a trazer DVD para vender. Pensa que eu comecei a ganhar dinheiro com 15 anos de idade. E a ver empreendedora já cedo, né? Sim, aí naquela época, meu pai viu que eu comecei a ganhar um dinheiro e falou, não, filho, vai lá buscar mais DVD, e, enfim. E com 17 anos eu já juntei dinheiro para comprar minha primeira empresa, me tornei empresário aos 17 anos, que era uma pizzaria que eu comprei, eu queria fazer um negócio. Então eu comprei, e com 19 anos eu montei minha primeira loja de roupa. E com 20 anos eu já tinha 5 lojas, uma pequena rede de lojas de roupa. Que legal. Lá no sul de Minas e Gerais. Infantil ou adulto? Era infantil e adulto. Tinha os dois? Pouco. Eu fui um dos primeiros a ter loja de preço único. Naquela época, que eu falei, pô... Isso há quanto tempo atrás? Eu tinha 16 anos atrás. Hoje eu tô com 35. Na época que não tinha WhatsApp ainda. Não. Era diferente. Era um marketing... O acesso, então aí foi, né, teu primeiro contato com o têxtil, fora o contato que você teve com a tua mãe, né? Sim. Foi o primeiro contato com o têxtil. É aí que eu comecei a conhecer o Sul, Nordeste, que eu comecei a ir atrás de prospectar fábricas. Comecei a comprar alguns saldos na época, até aqui no Sul também. Porém, com 21 anos, eu quebrei. Eu não tinha noção administrativa, o negócio volumou tanto. E aí... comecei do zero de novo. E na época minha mãe já fabricava. Ela de loja, ela passou a ter fábrica. Comecei do zero, mãe me emprestou o carro, me emprestou umas roupas, eu saí no sul de Minas vendendo de loja em loja. E logo eu montei meu primeiro atacado de roupa. E logo cresci muito também. Eu comprava muito no sul, já comecei a produzir, fazer uns PL aqui, Nordeste, lá em Santa Cruz, Caruaru. Enfim, eu tive uma ascensão muito boa, até meus 25 para 26 anos. Se for ver, foi a parte de aprendizado que serve hoje como base para esses teus números, que logo a gente vai falar deles. Com certeza. Tudo vai fazer sentido, esse conhecimento meu. E ali com 26 anos, eu separei a sociedade. Eu tive um problema bem grave lá e recomecei do zero. Literalmente do zero. Eu fui para Ribeirão Preto. Minha mãe já morava lá, ela mudou para lá. E ela me emprestou a garagem dela. Eu comecei todo o meu conhecimento que eu tinha, e eu era o comercial lá da outra empresa que eu separei a sociedade. Fiquei um tempo mais quieto, mas logo eu comecei a viajar, minha mãe me emprestou um mostruário, eu consegui alguns mostruários do Sul, e logo já ganhei um dinheirinho de novo de comissão, e já comecei a comprar e revender, e foi aonde que eu montei um outro atacado em Ribeirão Preto. E com 19 anos foi aonde eu fundei a Império Moda Atacadista. Abri um galpão para lojistas e sacoleiras, só que foi bem no finalzinho de 2019. Todo o meu capital, meu dinheiro que eu tinha, eu investi lá, mais meu crédito que eu já tinha no Sul, que eu montei a loja. Veio a pandemia, logo 2 meses depois. Então, em 2020, eu passei um dos maiores desafios financeiros de novo, praticamente do zero. Você e o Brasil todo, cara. Com certeza. E eu vendia muito no atacado. E pós-pandemia, eu, como comerciante da moda antiga, não estava vendendo bem mais. Lojista, muitos fecharam, eu vendia muito para sacola, mudou o comportamento de compra.
E em 2022, Se reajustou. eu me reajustei e falei, eu preciso aprender a vender no Mercado Livre, que eu pesquisei bastante. Eu preciso pôr mais um canal de venda dentro da minha própria estrutura, porque eu já tinha meu galpão, já tinha infraestrutura, já conhecia o mercado. Já conhecia o mercado, eu tinha muita expertise empresarial, eu comprava muitas 1000 peças, eu chegava a comprar 10.000 camisetas aqui no Sul. Então, assim, eu sabia onde comprar, mas eu não estava conseguindo mais escalar por conta dessa mudança de comportamento e eu não estava conseguindo. Enfim, eu fui atrás de fazer cursos para aprender como vender. Eu queria comprar tempo. E eu fui para São Paulo, fiz curso com Gilmar Teobaldi, que hoje é um dos maiores do Brasil aí, fiz um particular com ele lá, e eu queria aprender com quem sabe. Enfim, ajustei, e ano passado já batemos 1 milhão de faturamento no Mercado Livre, e está sendo um sucesso esse canal que mudou o jogo da Império. Cara, e como que tu sentiu as primeiras etapas dessa venda digital, assim? Porque é meio que ligar os motores e esperar que o contato venha. Exatamente. E às vezes o contato não vem. Então, para não ficar só refém dessa esperança, quais as estratégias que você adotou no começo que você falou assim, não, essa estratégia me deu total diferença para o meu negócio dar certo no começo? Então, no início, como eu setorizei bastante a minha empresa, eu falei, gente, eu vou sair do operacional, porque já rodava, já tinha vendido, eu tenho representante, o físico ali, já tinha um faturamento, mas vinha caindo. E eu me atentei e falei, gente, se continuar caindo, vai fechar a empresa. Eu mesmo sozinho comecei a desenvolver o projeto, desde pesquisa de produto, pesquisa de mercado, fotos. Então, o que eu fiz? Eu tive paciência, porque marketplace não é de um dia para a noite, não. Ele é um trabalho de construção. Então, eu fiz todos os setores ali do marketplace, começou a evoluir depois de um tempo. Aí depois que começou a evoluir, aí eu montei uma equipe especializada só para marketplace dentro do galpão, dentro da mesma operação. E foi, assim, uma grande virada de chave. A hora que eu pus energia, que eu consegui ajustar todos os pilares, aí cresceu rápido. Uma pessoa só pensando na operação, só pensando... Exatamente. Outra só pensando no produto. Exatamente. Inclusive, a minha esposa, até que está aqui, ela trabalhava na área de estética. Eu falei para ela, ó, aqui deu bom. Vem comigo que isso aqui vai explodir. Dito e feito, ela veio, hoje ela é responsável por imagens, títulos, pesquisa de mercado também, depois eu trouxe outra pessoa, montei o time, então e tem muito disso, né, de um produto às vezes que é muito bom de performance no físico, ele não é muito bom de performance no digital, porque às vezes ele não é muito bom de foto, né, tem muito desses detalhes, tem muito né? disso, sim. Eu sempre como tive produtos populares, médios e produtos melhores. Eu comecei pelos melhores produtos, com a qualidade melhor. No marketplace, a gente entendeu que não é assim. Você não consegue na foto mostrar, por exemplo, uma camiseta fio cardado e uma penteado. Na foto, elas ficam igual. Então, às vezes, alguém está vendendo uma camiseta cardada bem mais barato e a fio penteada tem que ser... não é um valor que não é notado, acaba não sendo vendido. Exato. Né? Então, aí o que escalou, quando eu fiz os testes, foram os produtos mais populares um pouco. Claro, tem que ter qualidade, né? Mas os produtos um pouco mais populares. E o Mercado Livre eu percebo que ele tem uma... Depois você me corrige se eu estiver errado. O Mercado Livre, na minha opinião, ele tem mais uma ênfase em produtos mais populares. E dificilmente a gente acha um produto mais elaborado no Mercado Livre. E isso é atribuído às pessoas que consomem no Mercado Livre ou realmente é o produto mesmo que não vende produtos? Qual é a explicação? Consegui sim. Eu acho que é o público, né? Perfil mesmo de comprador do Mercado Livre para produtos mais baratos. Por exemplo, a gente está começando um teste agora na Amazon e ali a gente já consegue vender o produto mais caro. Então, eu acho que é o tipo... É o público. O público que está ali, né? Hoje, Shopee também são produtos mais baratos. Então, eu acho que é o perfil do público mesmo, que procura preço. E o Mercado Livre te dá esse suporte inicial para quem quer começar? O que você aborda para as pessoas que te procuram lá? Porque você, logo depois que ficou top no Mercado Livre, você também... deu estalo na sua mente. Pô, eu tive que aprender tudo porque não encontrei em nenhum lugar ou quase nada assuntos voltados ao Mercado Livre. Aí foi aí que te deu o estralo para você abrir uma aula que você está dando, esse curso? Então, foi assim, é um mundo muito solitário, você não tem muitos amigos e o Mercado Livre não dá suporte. Claro, existe alguns conteúdos que você pode pegar no YouTube, existe alguns cursos pequenos do Mercado Livre, mas é só a prática que faz você aprender. Então, o que eu aprendi ao longo desses anos me fez ficar com
fazer lançamento de produtos de alta performance. O que aconteceu quando eu fui fazer curso em São Paulo em 2022? Eu queria comprar tempo, queria que alguém me desse as diretrizes de como fazer. E ali eu fiz algumas amizades. E alguma dessas amizades abriu o galpão para mim, porque eu queria que alguém abrisse o galpão para me entender da operação logística de e-commerce, porque eu já tinha expertise empresarial, já tinha o meu galpão, já entendia de negócios, mas focado operacional, nisso, talvez. Operacional, não. E outra, eu tinha tanta expertise de compra que eu falei assim, se eu aprender a vender, isso aqui vai explodir. E foi o que eu fiz. E esses amigos que eu fiz em São Paulo, eles abriu a porta para mim, eu tenho muita gratidão. E comecei do zero venda. Eu tinha um problema de venda. E hoje, essas pessoas que eu abri o galpão me pedem ajuda. Que legal. De tão alta performance que eu fiz o trabalho. O que aconteceu? Eu sempre fui de postar muito minha jornada de trabalho. Eu fiquei quase 15 anos na estrada, sobre produto chegando, produto saindo, que tem que trabalhar, que tem que ser correria. E quando as pessoas viram essa evolução Como minha, é que esse cara faz isso, né? Exato. E muitos amigos no orgânico começou a falar, pô, me ajuda, eu preciso, tá muito legal. Foi aonde que eu tive estalo. Falei, pronto, eu vou montar um método para ajudar empresas a ingressar no Mercado Livre. Cara, tu tá com 2 negócios digitais também, né? Porque Sim. se você quiser, se você quiser, hoje tá no físico teus treinamentos, mas se você quiser depois terceirizar isso e deixar abranger mais pessoas, porque o físico é meio que limitado às pessoas que estão ao teu redor, né? Mas eu tenho certeza que até esses podcasts que você anda participando te ajudam a criar seu nome, que é um bom nome, né? Imperador da Moda, para fundir mais ainda na ideia das pessoas que o Mercado Livre dá dinheiro e é um negócio nacional, qualquer um pode fazer. E eu vejo muita criança, adolescente que começa vendendo jogos de videogame, vendendo coisas assim que crescem. A gente vê muitas pessoas de 18 anos que viram milionárias, que é difícil de compreender, mas é tudo digital, né? Digital. E esse teu método, com certeza, se você fizer um curso digital, você consegue vender também. Sim. Não precisa ser com você mesmo, né? Sim, com certeza. Pensa nisso? Penso sim. Tá tão assim legal o que tá acontecendo agora. No final do ano que eu comecei a dar esse acompanhamento empresarial, essa mentoria, e é tudo muito novo e cresceu muito. E agora o meu tempo tá acabando, porque eu sou o único que faz personalizado para moda individual. Então, como é comigo mesmo, o tempo vai acabando. E a gente está fazendo já quase tudo de forma online, eu faço algumas visitas técnicas, sim. E agora a gente já está mudando alguns produtos para fazer. Estou montando uma escola dentro do meu galpão. A gente quer fazer a imersão empresarial para quem quer ingressar nesse mundo, para eles visitar a operação logística, que era a minha maior dor. Então, assim, eu estou transformando as minhas dores para montar essa escola. Então, a gente quer montar ali no físico presencial uma vez por mês. Vou montar alguns em grupo, vou montar infoproduto. Então, agora eu vou começar a fazer vários produtos para esse trabalho. Tem bastante plataformas que você consegue vender depois do teu conhecimento, né? Sim. Depois performa, às vezes é capaz de performar até mais do que a própria venda do Mercado Livre. Porque Sim. Conhecimento é um produto caro, né? Também, sim, né? com certeza. Pô, E hoje todo mundo busca isso. Até para desenvolver o meu método, nos últimos 2 anos, eu investi mais de 150 mil em cursos e mentoria e capacitação da minha equipe. Eu viajo 2 vezes por ano para prospectar novos fornecedores, feiras, tendências, como eu vim aqui também na FENIM, vou no Nordeste, então isso tem um valor que é incalculável. E né? o Mercado Livre ele não era muito bom de vender produto de moda, né? Não. Ele é recente esse nova boom, né? E essa nova postura do Mercado Livre em vender moda, né? Sim, o Mercado Livre no início foi para vender peças de carro e inclusive era uma barreira minha para entrar no Mercado Livre, porque antes da pandemia eu já pensava em Mercado Livre, mas por zona de conforto eu não entrava. E eu falei, gente, mas vender roupa no Mercado Livre vai devolver tudo. E eu fui demorando muito, procrastinei muito, mas aí quando eu coloquei, como eu entendo muito de roupa, eu entendo da qualidade, da forma. Eu fui muito assertivo e eu praticamente não tenho devolução, não chega a 1%. E agora o Mercado Livre está investindo muito mesmo, porque a Shein chegou no Brasil muito forte. Então o Mercado Livre está pondo muita força, inclusive é uma notícia de primeira mão que o Vale do Itajaí, não sei se está sabendo ainda, o próprio Mercado Livre agora vai investir pesado aqui na região, isentando por 4 meses de comissão. Eu creio que vai ser R$3.000 por mês para investir em ads,
para empresas que ingressaram no Mercado Livre. Então, acho que vai dar uma revolução muito forte aqui na região. Vai ter muito investimento. Tem um polo muito grande na região de Brusque, Gaspar, ali de e-commerces. Inclusive, já passou um e-commerce aqui de moda infantil, o Ralph, e tem muitos profissionais que se criam por conta dessas empresas, né? E aí o Ralph, até comentei com ele, mas de onde vem esse boom, né? Onde que começou esse boom? Porque é muito local, né? Então, provavelmente o Mercado Livre, como não é bobo, já está vendo esse boom aqui e ele está querendo explorar esse conhecimento. E pode nascer muito mais, porque a gente tem um berço de moda muito grande aqui dentro, que pode abastecer todos esses e-commerces. Então, é muito louvável você querer também levantar essa bandeira do Mercado Livre para mais pessoas entrarem e fomentar ainda mais, né? Com certeza. Porque tem muita gente sofrendo agora com o comércio, que essa mudança de comportamento físico deu uma queda, mas uma coisa nunca vai desfazer da outra, nunca vai acabar o físico. Porém, a crescente está muito forte em marketplace. Então, tem que colocar canal de venda dentro da empresa. O que eu penso também é que hoje o comportamento mudou, a pandemia, que nem você mesmo falou, mas a venda não parou. Até a gente escuta muito no Brás, o pessoal que vem aqui, o Brás tá vazio. A gente fez até um post esses dias que bombou lá, né? Que o Brás, há muita gente falando que o Brás não é o mesmo. Não, o Brás continua forte. Porém, as vendas não acontecem só de maneira física. Todo mundo de 50 anos de Brás teve que se adequar a uma outra forma de vender, que é o digital. Então, você de casa, lojista que está nos escutando aí e está sofrendo com venda, e não pisou ainda no mercado digital, tá aí uma oportunidade, de repente, de entrar. O Mercado Livre, para quem está começando, quais os primeiros obstáculos que essa pessoa enfrenta, na sua opinião? Então, eu vou falar de 3 pilares que é fundamental para quem quer vender no Mercado Livre. O primeiro pilar é oferta. Como você vai ofertar esse produto? As pessoas não estão investindo em imagens, fotos. Tem gente que quer tirar uma foto em cima da mesa, ou no manequim, no chão, ou num chão, ou com uma pessoa que não é profissional, porque tem que ser com ensaio fotográfico, estúdio, porque o que vende é a sua foto, é a impressão, tem que impactar a foto. E a grande maioria das pessoas sabe, às vezes, de produtos bons, sabe comprar, tem poder de compra, mas não sabe como anunciar e desiste, às vezes, do Mercado Livre porque não anuncia de forma certa. E está com um bom canal na mão. Outro pilar... É como se fosse a vitrine, esse teu primeiro pilar, né? Sim. Saber fazer uma boa vitrine. Vender um peixe ali pela vitrine. Porque a primeira decisão dele vai ser através do cliente, vai ser através da foto, né? Com certeza. Então, a gente trabalha nesse pilar também, palavras. Como colocar o título certo. A gente hoje tem tecnologia, ferramentas, que eu consigo saber o que as pessoas estão escrevendo. Não é simplesmente olhar os primeiros anúncios lá igual o seu, copiar o título, vai lá, copia a descrição. Não funciona dessa forma. E tem também publicidade, que tem como fazer a publicidade. Hoje tem o ACOS, né, que a gente fala ali dentro, que é no Ads. Meu Ads hoje, o objetivo ACOS está em 3%, 4%. Muita gente não sabe como fazer, acaba gastando muito. Então, assim, são vários pilares que... Como é que funciona assim, a jornada de compra? Ser impresso. Para você ser impresso, tem que ter uma boa foto. Aliás, tem que ter um bom título. Para você ser clicado, você tem que ter uma boa foto. Depois que a pessoa clicou, como que a gente vai fazer essa pessoa comprar? O brasileiro não foi alfabetizado para ler, ele é imagem, ele tem que ver imagem e número. Então, como que a gente vai fazer ali as fotos, quebrar a objeção da pessoa? Até tem um amigo meu que estava esses dias falando sobre essa técnica, ele pegou e falou que estava olhando uma trena, a laser, ele queria saber quantos metros ela tinha. E na descrição ali com certeza tem, mas as pessoas não lêem. Aí perguntou quantos metros tinha, saiu, entrou num outro anúncio, o próximo estava lá, 40 metros. Ele apertou com K, porque já matou a objeção dele. Então, existe... Já era uma pergunta pré... Exatamente. Então, tem que saber mapear essas objeções. Então, assim, são vários pilares. E o outro pilar que a gente fala é sobre algoritmo. As pessoas têm que entender um pouco de algoritmo, que anúncio... O que é um algoritmo? Então, na verdade, é uma incógnita, né? Mas o algoritmo nada mais é que o diretor do Mercado Livre vira para o programador dele e fala fotos copiadas, fotos ruins,
Não vai performar. Não vai performar, experiência de compra, devolução, quase manda o produto, tem muita reclamação, não tem um EAN próprio, não tem uma marca própria. Então, são vários pontos de relevância que o próprio algoritmo joga o produto para baixo, porque o Mercado Livre não quer problema. Então, quando você faz um anúncio de alta performance, com uma foto boa, com um clipe bom, que hoje que está em alta é clipe no Mercado Livre. Pô, isso é uma sacada legal, né? Porque... A gente estava falando sobre isso. É verdade. Mudou o nosso jogo. E a gente faz uns clipes lá, a gente está fazendo testes minimalistas, bem simples, bem TikTok, que está viralizando. Viraliza mais do que aqueles clipes de estúdio, só mostrando um pouquinho. Então, são vários pontos de relevância que você vai ter uma pontuação. Principalmente na moda, né, cara? Esse com vídeo certeza, aí. Que a pessoa quer no online. É né? o caimento da peça. Exato. E tudo mais. Caramba. E daí você fala de 3 pilares para ter sucesso. Exato. E vamos falar dos 3 pilares para ter insucesso. Provavelmente, hoje qualquer um tem um celular bom que tira foto, né? Sim. Então, não custa nada a pessoa caprichar nessa primeira etapa, porque deve ser uma das... se a gente fala de sucesso, já tá falando do insucesso, né? Os 3 pilares vão ser também os insucessos, né? Não fazer uma foto boa. Não fazer uma foto boa, querer vender saldo, entendeu? Porque tem que ter grade. Porque você faz um trabalho de ranquear o produto. Então, assim, você tem que performar ele. Então, ele leva um tempo. Você pode investir o dinheiro que for quando você postar ele, que você não vai fazer ele subir rápido. Tem um tempo de maturação. Então, aí se você tá pondo um saldo, ele sobe, se ele já não tem reposição, cai. E tem muito disso, de um produto que você acerta, ele ficar tempos no Mercado Livre, né? Tem disso. Porque eu vejo lá no Mercado Livre, eu tava comprando esses dias, eu sou um consumidor bem assíduo do Mercado Livre, né? Eu tô restaurando um carro antigo, fui comprar um volante. Era um volante específico, eu digitei o volante, apareceu aquele volante 1000 vezes com o mesmo preço e do mesmo fornecedor. Eu não conseguia chegar no próximo fornecedor para olhar esse volante, né? Para olhar em uma outra opção de preço e tal. Tem umas objeções ali que o Mercado Livre impõe, mas com certeza é um vendedor muito esperto que sabe uma técnica para aparecer várias vezes. Mas está sendo cortado. E é o mesmo vendedor, né? E aí, então... Se tu clicar na foto, vai aparecer vendido 22 mil itens. Esse item que tá aparecendo lá, 22 mil itens, é quase impossível ter vendido 22 daqueles volantes, né? É editado esse item? Não, é real. Se você vende uma blusa, uma camiseta, eu não consigo trocar por uma saia e dizer que ela vendeu, não tem como. Não, aquele número é real. É um produto real mesmo. Real. Eu tenho produtos hoje que já estão chegando a 25 mil vendidos em um ano. E quando você consegue ranquear bastante um produto e você ter capacidade de reposição, você consegue vender até mais caro no Mercado Livre e sair da guerra de preço. Quase ninguém sabe disso, porque o Mercado Livre ganha comissão. Então, quanto mais caro, mais ele ganha. Então, se você tiver um anúncio com todos os requisitos do algoritmo, com capacidade de reposição, você consegue vender mais caro. E esse produto meu eu vendo 300, 400 por dia. Poxa vida, cara. Então, você está falando em 30 dias, ele conseguiu dar uma alavancada muito grande agora. Entendeu? Então, se fala em 300 por dia, 10 dias, 3 mil peças. Então, é real. Porque, assim, é muito comprador, né? É muita gente. Então, quando você pega a primeira página ali... Para fazer custos, não sei se você chega a abordar nas suas mentorias custos. Sim. Por custo de e-commerce é um negócio complicado de fazer, né? Porque você nunca sabe como que vai ficar o frete. Tem tabela. Hoje eu tenho planilha, eu desenvolvi uma planilha que a gente coloca tudo na planilha. Abaixo de 78 no Mercado Livre, 78 é R$6 fixo o frete. E acima é por categoria de peso. Entendeu? Na moda ali até 500 gramas, se não me engano, 21,75. Depois de 500 gramas a 1 quilo, 23 alguma coisa. Então tem lá as tabelas. E dentro dessa minha planilha já é tudo automático. Você só cadastra o produto, põe o preço... E depois você vai ali para a margem de contribuição. No Marketplace não é markup, não. É produto a produto. Porque, tipo, R$6 num produto de R$20 representa uma porcentagem. Num produto de 40 representa outra. Então, muita gente quebra com não saber precificar. É verdade. Teve... Nem e-commerces normais, quando as pessoas criam e-commerce sem vender em nenhum marketplace. Eu conheci um e-commerce que colocou frete... fez uma promoção de frete grátis no final de semana... Aí um cliente de uma cidade chamada Boca do Acre comprou. A Thaís, que trabalha com a gente, vai lembrar desse Boca do Acre aí.
Boca do Acre é uma cidade no Acre que, cara, é super longe. Acho que tem que pegar uns 3 aviões, 5 barcos para chegar. Então, aí às vezes o produto custou 300, deu 800 de frete, é totalmente prejuízo. Ele tem que mandar. Então é por isso que é complexo fazer custo em e-commerce. Mas se o Mercado Livre dá esse suporte de uma tabela, poxa... Não, a gente tem tabela, então não... não falha? Não falha não. Não, daí é ótimo para fazer custo, né? E outra vantagem que eu vejo também, que eu esqueci de falar nos pilares, sobre a profundidade de estoque, vezes lateralidade. O Marketplace, você trabalha com poucos SKU e muito volume. E isso é muito bom. Para quem não sabe, quem está em casa não sabe o que ele está falando, é comprar um item de bastante volume daquele item. No início, o Mercado Livre ele lê isso? Não, lê. No início, não, né? No início, a gente compra poucas unidades por referência para você fazer um garimpo, uma validação. Para saber o que vai performar bem. Depois que ele começar a performar, porque eu já testei mais de 100 itens, muito mais. E daqueles lá, a gente já tirou uns 20 que performou e alguns não performou. Aí esses, quando começa a performar, você não pode ter ruptura de estoque. Aí começa a volumar e aí o volume é muito rápido. Então, tipo assim, tem parceiros aí que produzem para mim que eu fiz um teste com o produto, falei, manda 100 peças, deixa eu testar. Aí começou a vender na primeira semana, eu falei, esse produto vai pegar, manda mais 200, porque eu não posso ter a ruptura de estoque, porque você vai subindo, se tiver, você desce de novo. E no próximo mês eu já pedi 1.000 e 2, 3 meses depois já pedi 5.000. Então, assim, a escala é muito violenta. Para quem é acostumado a comprar coleção, ele não vai conseguir encontrar novamente aquele mesmo item numa segunda coleção. Então, talvez nesse caso ele tenha que comprar um volume maior já de primeira, né? Mas quem consegue ter continuidade no produto, daí então... O interessante quando você estiver fazendo pesquisa de mercado é se aquele produto tem continuidade, né? Se for um produto de coleção, eu não aconselho você colocar. Pode, às vezes, querer fazer um teste, alguma coisa, mas o interessante é sempre com profundidade. E você concorda que tinha uma propaganda um pouco negativa de Mercado Livre ser um pouco caro comparado a outras plataformas? Ou isso já mudou? Já mudou um pouco, né? Porque quem participa do Mercado Livre encontra essa objeção de às vezes ser caro, né? Um pouco mais caro. É um pouco mais caro porque eles são bem profissional. Lá você não consegue fazer sem nota e tem outros marketplaces que você está tirando sem nota. Lá você só vende se tiver um CNPJ, tem marketplace que é no CPF. Então, na precificação, você pegar hoje uma empresa minha que já está até mudando o regime tributário dela, o Simples está no 12%. Você pega uma pessoa que põe no CPF, às vezes. Então, fica um pouco mais caro mesmo. Porém, assim, o Mercado Livre é a maior empresa de tecnologia da América Latina. As pessoas estão confiando demais e preferem comprar lá do que nos outros marketplaces, não vou falar eu adoro comprar no Mercado Livre, cara, praticidade, já tem todos os meus cartões, tem uns cartões lá, já tem endereço, 2 ou 3 opções de endereço. É prático, né? Eu acho muito rapidez, bom. Né? É muito rápido e no outro dia chega. Então, eu vejo o Mercado Livre, ele se inovando cada vez mais agora com esses vídeos. Então, com o vídeo, quanto produto não pode entrar ali que não entrava antes, né? E você fala sobre essas técnicas do Mercado Livre, a gente fala dessas técnicas, mas quem está assistindo em casa não precisa necessariamente usar elas para vender moda, pode vender qualquer outra coisa. Sim. E olha como abre a tua mentoria, cara. O imperador da moda mesma, vai ser imperador de tudo, né? Eu tenho mentorados de outra área. Eu sou focado na moda porque eu nasci na moda de olhar num produto, eu sei o que ele agrade, o tecido, mas eu tenho mentorados de outra área porque a estratégia é a mesma. Entendeu? Só muda o produto. Eu falo que eu montei uma empresa de tecnologia e meu produto é moda. Porque hoje a gente usa a tecnologia a nosso favor em tudo. E eu estava falando antes da gente gravar, né? O Mercado Livre, ele é para empresas de que tamanho? Então, na sua opinião? Na minha opinião, para qualquer empresa? Eu acho que qualquer empresa que já tem expertise empresarial, que já sabe comprar, que já entende de produtos, sabe de fontes... Dá para começar pequeno, não tem problema. Porém, assim, grandes fábricas, até que um amigo aqui da IDOC que está implementando lá o nosso método, que é mais um canal de venda na empresa dele, com uma outra marca que ele tem lá. Então, assim, não tem tamanho. Mas, claro, tem que ter uma expertise empresarial para começar, né? Mais uma perguntinha. Quanto tempo demora para uma pessoa começar a performar e ver dinheiro no Mercado Livre? Essa pergunta é muito boa, vamos lá. Quando eu comecei do zero, não entendia nada de Mercado Livre, porém tinha a minha expertise empresarial, os 4 primeiros meses foi muito lento. Muito. Eu falei, gente, isso aqui não dá certo, não. Não ia.
foi pingando. Primeiro mês acho que vendeu R$1.000, depois vendeu uns 3, depois vendeu 5, aí depois veio o inverno. Aí o inverno cresceu muito rápido. Então essa primeira conta eu demorei uns 6 meses. Depois dos 4 primeiros meses, depois que me liberou o Full é o centro logístico do próprio Mercado Livre, onde a gente manda a mercadoria, aí a conta cresceu muito rápido. Então, a primeira conta eu apanhei muito para aprender. Mas com 6 meses eu já estava vendendo meus 200 mil por mês no Mercado Livre. E isso você batendo com a cara na parede, aprendendo meio que sozinho, sozinho. Né? O teu mentorado com certeza vai... A galera já tem um atalho aí, né? Que são bastante. Que tipo de produto, quantas cores, teve produto... Hoje tem até a quantidade de cor ideal que você tem que colocar, a quantidade de tamanho. E hoje... Como ajuda a tua de mentorado? Tu acha que enquanto tempo... Eu sei que é uma pergunta até difícil de responder, que depende, né? Depende do produto, né? Depende da região, depende da época. Depende se ele tem bastante estoque ou não. Pelo que você observa, assim, fazendo o dever de casa todo certinho, é um negócio que o retorno é mais rápido? Sim, com toda certeza. Eu tenho um mentorado que no primeiro mês vendeu R$25 mil, aplicando a minha técnica. Então, assim, ele tem capacidade de reposição. Entendeu quais produtos vai vender muito, então ele pôs força naquilo que ia vender. Então vai de cada um de como nós vamos fazer essa reposição de estoque. O ponto está na reposição de estoque e pessoas. Entendeu? O quanto ele vai investir em pessoas para a gente desenvolver esse projeto. Na tua estrutura hoje, você falou... Eu até assisti um podcast teu que... Ou foi no teu Instagram, inclusive muito legal, que você fala, fui a 1 milhão... em pouco tempo, né? Uhum. Quantas pessoas, quando tu chegou nesse 1 milhão de venda do Mercado Livre, quantas pessoas, qual era a tua estrutura de pessoas? Hoje nós somos em 8. Entendeu? Hoje a gente ajustou os processos da empresa, setorizou, nós temos 8 pessoas, hoje ela tem capacidade de faturar pelo menos 2 milhões do jeito que está. Então, assim, poucas pessoas e bastante faturamento. Só complementando lá na parte da evolução de conta, a primeira eu errei muito, porque eu estava aprendendo. Gastei muito com publicidade, você me perguntou um pouco sobre publicidade, sobre ads, eu apanhei demais nessa conta. A segunda conta que eu abri agora em janeiro desse ano, eu apliquei meu próprio método na conta, vendi R$1.500 nela. Em fevereiro ela pulou para 15 e mês passado ela vendeu quase 1 milhão. Mas por que abrir 2 contas, 3 contas? Então, isso era por estratégia de tributário. Tá? Eu vou parar nessa segunda conta, talvez a terceira, porque as empresas todas no Simples você tem um limite de faturamento. Porém, a gente já está desenquadrando uma das empresas para lucro presumido, depois a gente vai para o lucro real. Era mais estratégia tributária mesmo. Ah, tá. E eu vejo que o Mercado Livre, a gente comentou antes nos bastidores, que ele dá muito suporte também para quem está operando por trás ali no back-office, né? A gente encontra ali, por isso que até tem que ser setorizado. De repente ter uma pessoa só para atender as perguntas, que quanto mais rápido você responder, mais performa o teu produto. Sim. Tem tudo isso. E aí ele também te dá algumas ferramentas para impulsionar também, para tua loja dentro do Mercado Livre ser mais vista. Sim, lá dentro a gente tem da plataforma, a gente tem a área de publicidade, que a gente fala fazer o ads do produto. Então a gente consegue fazer campanha assim para impulsionar e fazer testes, né? Que a gente fala que quando você faz uma publicidade dentro do Mercado Livre, nada mais do que você duplica o seu anúncio e certas horas do dia ele te joga lá nas primeiras páginas. Se você acertou as palavras e estiver imprimindo para as pessoas certas e acertou na foto, a pessoa vai clicar e se você tiver com uma boa oferta vai ser comprado. Então ele entende que é uma boa oferta, ele começa a jogar o seu anúncio que você postou hoje por último, ele começa a subir o seu anúncio. E com isso, ele vai subir no seu anúncio até você chegar nas primeiras páginas. E se você chegar na primeira página, essa dica é importante, nunca desligar uma publicidade. Porém, se você tiver muito clique, as pessoas estiverem entrando e saindo, o Mercado Livre entende que é uma oferta ruim, também te joga para baixo. Não importa se você investir rios de dinheiro lá, não. A campanha está indo bem, está chegando em bastante gente, o produto não está agradando, o próprio Mercado Livre ele tira do... Eu costumo dizer que não adianta gastar a vela com defunto morto, não. Então tem que excluir anúncio, fazer outro. Isso em todo o negócio, né? E no começo, né, a gente falou lá no comecinho do podcast que com certeza no começo existem algumas dificuldades, principalmente porque você está num ambiente novo, até se familiarizar com o Mercado Livre e tudo mais, né? Mas existe um segundo momento onde você já está operando
que você começa a ganhar algumas pontuações no Mercado Livre. Sim. Essas pontuações ajudam a ficar mais no ranking? Como faz para ganhar mais pontuações? A pontuação funciona assim. Quando você começa, você precisa fazer as 10 primeiras vendas para você ativar o seu termômetro. E depois você ganha a primeira medalha, que é a líder, se não me engano, 45 mil. Depois, acho que é 90 mil, mais ou menos, não lembro exato. Você vai para Gold, depois você tem que atingir 95 mil, você vai para Platinum. Então, cada medalha você ganha mais relevância na conta. O algoritmo te joga para cima. Por que é as medalhas? Ele está avaliando se você... Performance, a tua qualidade. Né? Exatamente. E ali dentro a gente tem reputação em várias áreas. Você não pode mandar atrasado. Reclamação, você pode ter 0,5% de mediação, 1% de reclamação. Então, assim, você está sendo avaliado em todos os requisitos para você ir crescendo. Então, quanto mais bem avaliado você está, mais relevância você tem. E as devoluções, tudo isso aí, eu sei que existe, é normal, né? Existir, elas também são todas controladas por dentro da plataforma? Sim. Ou tem alguma coisa que você tem que controlar por fora? Não, o Mercado Livre dá esse suporte? A gente tem, né? Um RP que a gente integra, a gente tem algumas planilhas que nos ajudam, né? A gente fazer essa leitura, mas a plataforma tem tudo para você controlar. E assim, agora falar de Imperador da Moda, cara, esse nome veio de onde? Então, a empresa chamava Império Mora Atacadista. E eu sempre fui muito volumoso de compra, sempre vendi muito. E alguns amigos já brincou, Imperador da Moda, Imperador da Moda. E tu quase não gostou do nome, né, cara? Porque é um nome bom, né, Ficou legal. Pegou, né? E aí veio a ideia agora de influenciar. Meu Instagram, eu virei ele no final do ano para um pouco mais comercial. E a gente falou, vamos colocar ali Imperador da Moda. E pegou. Então, assim, já estou conhecido, porque... eu não conheço nenhuma conta que começou tipo em janeiro e no meio do ano já está vendendo praticamente 1 milhão por mês. Então, assim, foi muito forte a crescente e todo mundo brinca. O cara é o Imperador da Moda. E o legal é que está crescendo não só as tuas empresas, como também o conteúdo que você está gerando. E você também está crescendo, porque você acaba explicando para outras pessoas, pega a dificuldade de todo mundo, vai cada vez ficando melhor até o teu próprio ensinamento, né? Sim. Não é à toa que tu veio para Santa Catarina dar um treinamento, podia falar onde que foi o Sebrae, quem que foi? Não, você fala hoje? Hoje, é. Hoje eu fui participar lá na FENIM, né, numa feira, foi um outro podcast lá, e vim na empresa da IDOC também, pra gente fazer um trabalho que a gente tá fazendo interno ali. Logo vai estar com palestra por aí, porque é um tema muito interessante, né? Vai, com certeza. Porque, assim, eu costumo dizer que para aqueles que estão sofrendo por vendas, é só fazer o arroz com feijão, fazer o básico bem feito. Não vamos inventar a roda. É tirar uma boa foto, fazer um bom título, fazer uma boa quebra de objeção, fazer uma boa publicidade, você começa a vender no Mercado Livre e logo você cresce. E tu já anda estudando outros marketplaces? Eu vi que você falou de Amazon, mas tem alguma outra que você está estudando que funciona e é parecido o mesmo jeito de vender aqui no Mercado Livre ou não tem melhor que o Mercado Livre? Não, para mim não tem melhor que o Mercado Livre. Nunca vi nada escalar mais que o Mercado Livre. Hoje a gente já tem a Shein, não é um canal que a gente põe muita força ainda, em torno de 100, 120 mil por mês. A Amazon é bem recente mesmo, foi mês passado, a gente está aprendendo muita coisa ali. Tá vindo a Temu, que é dos Estados Unidos. Temu? Temu. A primeira vez que ela vem com muita força para o Brasil, então a gente tem que avaliar. Mas assim, meu foco vai ser... Eu não paro de crescer no Mercado Livre. Mês após mês. Assim, é uma crescente surreal, vamos dizer assim. Então, para que eu vou tirar meu foco? A minha energia, inclusive as empresas que eu faço acompanhamento empresarial, tem algumas que eu chego e falo, eu tenho um Amazon, Shein, Dafit, fala 5 marketplaces, fala, quanto você fatura? 30 mil. Não, vamos focar numa, vamos fazer ela virar alta performance, pelo menos chegar até 300 mil, e a gente pensa em outros canais de venda, então a gente faz também essa organização. E como é que é a dinâmica agora? Porque chegar a 1 milhão para dobrar é o bicho, né, cara? Como é que faz agora para dobrar? Então, a gente tá no caminho. Não precisa contar a cereja do bolo, né, cara? Mas assim, agora para dobrar, nada mais é que a gente está investindo em processos, tecnologia e pessoas. E ajustando bastante a demanda com os nossos fornecedores, porque esse volume é com poucos produtos. Produto não é dificuldade para você? Não. Por isso que eu acho que vendeu tão bem, vende tão bem, entendeu? Porque eu estudei bastante como vender, então... E o financeiro do Mercado Livre? É facilitado
pagamento em 10 vezes, 12 vezes, também ajuda bastante o público de casa a comprar, né? Aí são categorias que você coloca lá, clássico ou prêmio, então depende do produto, se for um ticket um pouco mais alto, a gente coloca parcelado, se for baixo, não. E para nós, a gente recebe em 8 dias depois da confirmação da entrega. O que você aborda tudo na tua mentoria para quem quer começar? Você fala dos 3 pilares? Sim, eu vou falar da estrutura, como é que funciona. Ele é totalmente personalizado, customizado com as necessidades do empresário. Então, a gente faz um primeiro encontro de onboard, onde a gente faz todo o planejamento. Eu faço uma imersão dentro do negócio dele, de via online, e ali eu traço o primeiro plano de ação. Nesse plano de ação, ele já sai com tarefas para fazer. Que tipo de sistema que ele tem que ter, fotos, qual a quantidade por cor, por tamanho, os aplicativos, e depois os encontros são quinzenais, são 7 encontros, onde que a gente, o segundo encontro, como montar o título, o terceiro encontro, como fazer uma oferta irresistível, o quarto encontro, precificação, o quinto encontro, publicidade, e os demais, análise de performance. E além dos encontros, a gente tem um grupo de suporte no WhatsApp. Você mais aprende no grupo do que no encontro, porque quando ele sai do encontro, ele sai com tarefa para fazer, então as dúvidas vai surgir ali. Então, a gente tem um escritório de tecnologia que o celular fica lá dentro. Então, eu tenho programador, eu tenho de sistema, eu tenho de foto, eu tenho de imagem. A pessoa está com dúvida, só mandar uma foto lá que a gente direciona e tira a dúvida da pessoa. Então, a gente fica 4 meses, é o meu escritório conectado com o escritório deles. Então, assim, não tem como dar errado. A gente fala que se a pessoa aplicar, não tem como dar errado. Qual que é o nosso papel? A gente apenas direciona, mostra os caminhos. A execução é da empresa. A organização, as fotos, o detalhezinho, a vitrine, com certeza, é do operador que tá lá, né? E como que funciona assim? Tem muita loja hoje que ela tentou botar o pé no digital, principalmente o primeiro passo pelo site, vender pelo marketplace dela mesmo, da loja. E ela viu que aquilo ali só isso não basta para ela performar. Tem como plugar isso com o Mercado Livre? Tem. Como é que funciona? Eu não tenho site ainda, porque eu tenho linhas de prioridade, porque o site... Talvez você nem precise de site. Exato, mas ele requer muita força. Eu acho que o site ou é para alguém que tem um brand muito forte, ou demanda reprimida, para ele dar certo rápido, porque senão você tem que pôr muito tráfego para ele crescer. Então, escalar igual marketplace não tem. Então, sempre aconselho marketplace para você escalar. E no futuro, site sim, eu vou ter site, que depois existe estratégias de como você pegar esses leads, essas pessoas, e jogar um bônus para ele, um cupom de desconto para ele ir para o site, porque o site é uma terra sua, né? Marketplace não é uma terra sua. Então, mas na linha de prioridade, o site por último. Mas tem como sim fazer um trabalho para você jogar de plugar, pro site. Tem. Bom, então a gente tá meio que dando uma receita de bolo que praticamente a pessoa, hoje mesmo, ela já consegue quase que operar, né? Sim, com Imagina, certeza. então, com a sua mentoria. E no final desses 4 meses, você já tem alunos teus que chegaram nesse quarto mês? Tu pode me dizer uns históricos de alguns aí? Alguns exemplos? Posso sim. Teve um que finalizou agora recentemente, que é o Rafael de Americana, que ele tem fábrica de pijama. E ele, quando entrou na mentoria, não saía dos 25 mil. Não saía 4 meses atrás. Ele bateu 200 mil esse mês quando fechou a mentoria. Entendeu? Então, a gente ajustou os pilares, entendeu? A gente ajustou a rota dele, falei, muda aqui, ajeita aqui. Aí ele conseguiu sim. Aqui no Talk Têxtil tem muita fábrica. Tem entre outros, tá? Tem muita fábrica que nos vê aqui no Talk Têxtil, representantes também. E assim, principalmente para quem tem fábrica que pode produzir o que quiser, é até muito mais fácil, né, de performar. Muito. Tem São João Batista, na Terra de Calçada, aqui sim. perto. Eu tenho um mentorado lá também que no primeiro mês ele bateu 30 mil de venda. Eu falei, você vai estourar. No segundo mês, 200. Então eu falei, a projeção de 200, né, porque é recente agora. Então assim, eu tenho vários cases que fazer o arroz com feijão bem feito. Tem um mentorado de BH também, por coincidência, pijama também. Já terminou semana passada, triplicou o faturamento em 4 meses. Só não vende quem não quer. Só não vende quem não quer. E o legal do Mercado Livre, de vender no digital, é que você acaba tendo como antecipar seus títulos. Claro, no cartão também tem como fazer isso, mas você nunca fica sem recurso, porque vendeu, você antecipa, já produz, não deixa o estoque parar. Exatamente. Já produz aquele item que tá performando melhor e o ciclo não para, né? Com certeza. E é rápido também, 8 dias cai na conta, então é muito bom. E um bônus também especial que a gente dá para as empresas que tá fechando essa parceria,
E eu falo que está acabando, né, esse acompanhamento individual devido ao sucesso que está. Então vai ficar poucos mentorados por mês. E depois vai vir outros tipos de mentoria. Mas o bônus que a gente dá é uma imersão presencial no meu galpão logístico. Para a pessoa eu vi uns vídeos. Vivenciar, e aquilo ali está dando muito certo. Porque ele vai entrar dentro do nosso escritório, a gente vai montar anúncio junto. Como que a gente monta... Ele vai montar o anúncio dele para ele entender as nossas estratégias, entender de check-in, check-out, como é que funciona a armazenagem. Então, a gente dá de bônus essa experiência. E outro bônus que a gente dá também, os primeiros 25 looks, a gente tira a foto. Nossa, porque a gente quer mostrar o padrão que ele tem que seguir depois. E os clipes também, a gente faz 25 clipes do produto para ele entender, para depois seguir naquele padrão, porque muita gente não investe na foto. Isso aí é uma economia de 6 meses. Exatamente. Vamos falar hoje, mais, né? Um look hoje, vai tirar uma foto, é 100, 120 reais um look. Só aí dá 6 mil de presente. Não só isso, mas de toda a tua trajetória, que você teve que ralar ali para aprender no começo, né? 6 meses aprendendo. Então a pessoa não precisa passar pelas mesmas barreiras que você ultrapassou. Eu falo que você compra tempo. Então, você literalmente. Falou várias vezes de comprar tempo. Eu acho isso muito interessante, porque tudo aquilo que eu errei de cor, tipo de produto, a gente vai atalhar tudo. Você não tem nenhum problema de ensinar novos concorrentes ou não chega a ser concorrentes? Então, eu falo assim que existe... te fazem. Pô, mas você vai abrir seu galpão? Eu falo assim, meus produtos já estão ranqueados, já está quase todos com tag mais vendido nas primeiras páginas, são poucos produtos, tem tantos outros produtos para desenvolver, que eu fico olhando e eu não consigo fazer tudo, porque hoje cada conta performa 10 SKU, que é aquele que é o hype mesmo, que vende muito. Então, tem milhares de modelos para vender. Claro, sempre vai existir alguém que vai te copiar ou não, mas eu não ligo muito não, porque eu acho que até ele chegar lá onde eu já tô, ele vai ter que batalhar muito. Não, e o digital é uma barreira para muita gente, né? Eu imagino que, vou abrir uma loja física, é meio que fácil, né? A gente bota lá os cabides, as roupas e espera a galera entrar. Mas no digital, não. Mas quando tu performa bem no digital, tu está falando com o Brasil ou com o mundo. Exatamente. Com a tua loja física, você fala talvez com o seu bairro, com a sua cidade. Isso é interessante, até assim, no inverno não foi rigoroso agora. Ele teve uns picos de frio, né, no mês passado, vendeu muito bem. Quando dá um pico de frio, estoura de vender, que eu vendo bastante inverno também. Porém, como você está vendendo para tanta gente, são milhões de pessoas, o pouco que vende por dia se torna muito. Então, hoje eu vendo lá 500 pedidos por dia, que não está tão frio de coisa de inverno, mas dá 40, 50 mil por dia. Então, assim, porque a proporção é muito grande. Que talvez numa cidade normal não venderia, porque tem que ter muito público, né? Na cidade entrando na mesma loja. E tem que pensar que numa cidade existem muitas lojas, divide também essa atenção. Mais uma coisa que eu queria falar, que foi uma grande dificuldade minha, que eu lembrei aqui agora, foi tecnologia. Eu apanhei muito com tecnologia. Só que, assim, a gente ajuda na mentoria, a gente pega na mão da pessoa e vai dando as dicas, literalmente, assim, é bem humanizado, é bem parceiro mesmo. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é porque assim, aqui tudo que tira a gente da zona de conforto, no início fala, meu Deus, como que faz isso? Só que, como diz um amigo meu, fumando cachimbo que entorta o bico. Você vai fazendo, e 6 meses passa rápido, você vai ver que você vai ficar expert na área e ninguém te tira aquele conhecimento, né? E agora, o próximo passo do Maílson? Agora que tu já chegou lá no topo, já tá dando até aula, cara. Tu tá olhando para novos ares, qual é o próximo passo? Sim, com certeza. Inclusive, eu tô aqui no Sul para visitar a Fenin e alguns outros parceiros, que tem muitos anos que eu venho aqui, para fazer novos desenvolvimentos de produtos. Eu tô com uma projeção agora que eu quero vender 2 milhões por mês, então a gente entende agora que tem que ajustar essa profundidade de estoque. A Império, eu quero montar ali o próximo passo agora, essa escola ali dentro, porque eu quero mostrar para as pessoas que tem como ela ir. Inclusive, assim, vou abordar esse assunto, eu procrastinei muito para começar, depois eu faço, amanhã eu faço, e foi passando os anos, depois veio pandemia, e quando eu resolvi fazer, mudou totalmente a minha vida empresarial, familiar, financeira, foi uma coisa muito boa. Então, o que eu estou olhando para a Império agora é ajustar os processos, pessoas, eu quero montar essa escola ali dentro para ensinar pessoas o mesmo caminho que eu caminhei e prospectar novos produtos. Combina muito com o nosso projeto de podcast, porque o Talk Taste ele nasceu para isso, para a gente pegar cases de sucesso
cases pequenos, médios e grandes, não importa o tamanho do case, o teu, graças a Deus, é um case legal, grande, e divulgar para que mais pessoas fomente ainda mais a indústria têxtil, que a nossa indústria nacional é muito forte, Sim. precisa de pessoas corajosas e que tenham essa vontade de crescer e principalmente de compartilhar o conhecimento, que é o que você está fazendo. Isso combina muito com o projeto. Eu estou muito feliz de você ter vindo aqui, compartilhado tudo isso. Eu que agradeço. Principalmente uma área que é diferente, né? A área de tecnologia. E é uma área que deixa realmente as pessoas procrastinando a decisão de entrar. Assusta. Só que é inevitável. Todo mundo tem que um dia entrar pro digital porque o mundo está se digitalizando, né? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Valeu. Muito legal. Pessoal de casa, mais um convidado que demonstrou todo o conhecimento no mundo da moda e provando que a moda pode performar de diversas formas. Agora, desta vez no digital. Um abraço para você que nos assistiu e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!